Olá, mamães do Materno Amor Eterno, tudo bem com vocês? Espero que sim, que alegria! Eu estou muito feliz, porque hoje nós estamos estreando a segunda temporada do videocast Mães das Comunidades. E eu tenho um prazer enorme em estar gravando esses episódios para vocês. Nós já tivemos a primeira temporada com 3 episódios, com 7 convidadas maravilhosas. E os episódios ficaram incríveis. Estão disponíveis para vocês assistirem no canal Priscila Ribeiro, Materno Amor Eterno, no YouTube. Este videocast tem um objetivo muito especial, de dar escuta, dar voz, escutar as mulheres, dar voz às mães, trazer visibilidade para elas também. Em sua maioria, mães empreendedoras, mas também receberemos aqui nessa temporada pessoas públicas, mulheres trabalhadoras, e vocês não podem perder. Logo mais os episódios estarão disponíveis e vocês ficarão sabendo pelas redes sociais do Materno Amor Eterno. Por aqui vocês verão muitas informações valiosas, conteúdo de valor, tudo para engrandecer você, mulher, mãe, empreendedora, responsável pela família. Convide também suas amigas para acompanhar os episódios, tá bom? Teremos temas variados. E o tema de hoje é sobre assistência social a mães. Será que você sabe todos os benefícios aos quais você tem direito? Aqui você vai conhecer vários. Tenho 2 convidadas muito especiais. Gente, eu falei que eu estou estreando essa temporada com chave de ouro mesmo, porque eu fico muito honrada delas terem aceitado o meu convite, porque são pessoas super concorridas, a agenda delas é super lotada e elas conseguiram reservar esse tempinho para estar aqui com a gente. Hoje eu estou com a Wandecleia e com a Clébia. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Obrigada, Pri, pelo convite, uma alegria poder estar aqui. Obrigada por abrir esse espaço, falar com você, com sua audiência. Vai ser um prazer esse bate-papo. Priscila, é uma honra poder compartilhar aqui um pouco do que a assistência social tem, né, para essas mães, para essas mulheres da comunidade. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, vocês já sabem que eu sou super fã de vocês, gente. Eu sou, acho que a fã número 1. Acompanho mesmo vocês, inclusive nas redes sociais. Fico ali vendo todos os stories que vocês postam. Desde a hora que acorda, 4 horas da manhã, já tá lá fazendo a primeira oração do dia, não é? Primeiro Deus, depois eu. E toda a rotina de vocês no trabalho, com a família. Então, assim, eu sei que vocês são mulheres super dedicadas às famílias de vocês, super empenhadas aí com a função que vocês desenvolvem no trabalho de vocês, que é super importante, né? Então, por isso que eu falo que é um orgulho mesmo receber pessoas assim aqui para conversar com as mamães que acompanham o Materno Amor Eterno, tá bom? Vou pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho tanto da formação de vocês, como da função que vocês exercem hoje em dia, por favor. Eita, já de cara, assim. Já. Posso falar primeiro? Sim. Pode? Então, pronto. Então, meu nome, como você colocou, é Wandecleia Moro. Eu tenho a formação, a minha primeira formação foi gestão pública, então eu fiz a minha primeira formação em gestão pública e depois fiz em direito. A minha trajetória de vida, meu sonho, Pri, era ser professora. Eu tinha aquele desejo e uma realidade que a gente tinha diferente, quantos professores eram valorizados, a escola como uma segunda casa, então eu via aquilo como uma conquista e uma forma de eu ajudar pessoas. Não deu certo, eu acabei vindo então para o direito e também me encontrei no direito. O direito foi uma ferramenta que eu pude ajudar muitas mulheres. A gente está falando com um público essencialmente feminino e muitas mulheres vinham até o escritório, a gente fazia atendimento preferencialmente de mulheres, eu acho que eu tive pouquíssimos que eu atendi de homens, mas era com foco na mulher. Mulher que sofria violência, mulher que tinha dificuldades em questões na separação, enfim, toda forma que eu podia fazer de ajudar as mulheres, eu ajudava através desse conhecimento. E eu acredito que foi isso que me trouxe aonde eu estou. Tem toda uma trajetória de outros cargos e outras funções que eu ocupei, mas o propósito, onde quer que eu estivesse, sempre foi o mesmo. Ajudar pessoas, sobretudo as mulheres. Eu ouvi você falando, né, o quanto a mãe ilumina a comunidade. Eu também tenho essa crença de que quando a gente fortalece uma mulher,
eu fortaleço a sociedade. Isso. E uma sociedade forte é a sociedade que a gente quer viver. Então, eu acredito muito nisso. Esse propósito que me levou lá no direito é o que me trouxe hoje aqui, a estar enquanto secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, levando políticas públicas. Então, é como se a gente fosse só um instrumento para fazer com que outras mulheres cresçam. Porque quando uma cresce, todo mundo cresce junto. Que lindo, é isso aí. E vendo você falar, né, desde pequena, você, talvez não conscientemente, né, mas já tinha essa missão de ajudar outras pessoas. Eu tô vendo que é um dos motivos que me aproximou de vocês, que gerou a identificação, essa conexão, né, porque há pouco tempo eu pude reconhecer essa missão também. Já fazia isso, né, espontaneamente ou involuntariamente, de ajudar outras mulheres, mas com o Materno Amor Eterno eu consegui colocar isso como uma prática, talvez mais frequente, de ajudar outras mães de várias formas, desde indicando onde elas podem ir com os filhos passear, desde espaços públicos ou privados, programações culturais em Campinas e região, então que tipo de passeio fazer, o que ia acontecer no final de semana, ou até mesmo trazendo conteúdos mais específicos, né? Que me levou até a escrever esse e-book, o Mães das Comunidades, entre fraldas, tarefas e negócios. Então, trazendo informações concretas para elas. Então, eu fico muito feliz, novamente, falo novamente aqui de vocês estarem aqui, porque são mulheres que se colocam mesmo em serviço, né? Clébia, fala então você agora, por favor. Bom, eu entrei na assistência social, né, nesse universo da assistência social, a convite da secretária Vandecleia. Nós já tínhamos uma trajetória na advocacia, ambos somos advogadas, já tínhamos uma amizade, e ela me convidou para estar na assistência social. E eu vejo como uma ferramenta de transformação de vidas, né, de todas. A gente tem muitas pessoas hoje que precisam dessa atenção. A pessoa idosa, a criança, o adolescente, a pessoa com deficiência. Não só as mulheres, mas na sua maioria, sim, as mulheres, né, que estão ali na frente das responsabilidades do lar. Hoje o número de mães solos é muito grande. Então, eu vejo na assistência social essa oportunidade de transformar vidas, né, que a secretária me possibilitou, e é muito bom estar aqui para compartilhar vários programas que eu sei que ela vai trazer aqui também de informação relevante para essas pessoas. Uhum. Então, parabéns, Pri. Eu que parabenizo vocês, como eu disse, eu acompanho e eu sei que vocês são super competentes, super dedicadas, empenhadas no que fazem. Como a Vandecleia falou, nós temos um slogan aqui, que é: quando uma mãe se fortalece, toda a comunidade se ilumina. Uhum. E é bem isso mesmo, né? Como é importante a mulher estar bem, para que todos ao seu entorno estejam bem também. E aqui ninguém faz nada sozinho. Para que esse videocast pudesse acontecer, eu tive apoio de outras empreendedoras também. Eu já quero aproveitar para fazer um agradecimento aos patrocinadores do videocast Mães da Comunidade, que é o Mafras Eventos, a Primos Gráfica e Papelaria, Fios de Minas, Cambuí, Campinas, Magnólia Doces e Frutos do Pomar, que proporcionaram um lanchinho bem gostoso que depois vocês vão poder experimentar, tá bom? Então, muito obrigada a todos que estão junto com a gente aqui. Então, vocês se apresentaram brevemente, aí eu sei que é muito pouco diante de tudo que vocês são e que vocês fazem. Eu queria que vocês contassem um pouquinho quem são vocês por trás do cargo público. Quem é a Vandecleia, quem é a Clébia, um pouquinho da história de vocês, da infância de vocês, o que vocês puderem e quiserem compartilhar aqui conosco. Eu comecei falando, agora a vez da doutora. Tá bom. Clélia, que conta desafio. Um pouquinho de onde você é, porque eu sei que você não é daqui de Campinas, né? Então, conta um pouquinho pro pessoal. A Clébia não é mãe, mas é tia. Uma tia super dedicada. Tia de gêmeos. Sempre levando ao shopping para tomar sorvete, para passear no parque. Então, conta um pouquinho aí dessa história pra gente, por favor. Essa é uma parte que a gente não costuma falar, né? A gente sempre vai em muitos lugares para compartilhar do serviço público. E eu muito pouco falo da minha vida pessoal, então, você desculpa porque... Mas é uma oportunidade maravilhosa, porque é importante as mulheres que estão em casa saberem que não existe a supermulher. Todas somos mulheres comuns, todas somos mulheres que enfrentamos desafios, né, que temos fragilidades, mas que nos colocamos à frente de uma
uma função que é de grande relevância, que é de grande responsabilidade. Mas por trás é aquela mulher que tem as suas tarefas de casa, né? Que tem que lavar a louça, que tem que arrumar a casa, que tem que dar atenção para o marido, né? Que tem milhares de outros afazeres. Então, eu moro hoje, sou casada há 13 anos, não tenho filhos, mas tenho 5 sobrinhos que amo criança, amo sair com eles, quando é possível, porque a gente dedica maior parte do tempo hoje à nossa função. Essa é uma das coisas que a gente precisa estar pronta, é para renunciar à vida pessoal em prol da função pública, para que assim a gente consiga atender mais pessoas, né? A função pública exige isso de nós. Mas eu sou a mulher que está em casa com o marido, vindo do Nordeste, lá nasci em Pernambuco, tenho 4 irmãos e escolhi o ramo do Direito. Foi um sonho conseguir fazer a faculdade de Direito, porque acho que nós duas temos isso em comum, né? Viemos de uma origem muito humilde, né? Em que pensar em, você é advogada, é algo inalcançável dentro da realidade que nós vivíamos. Acho que você na Paraíba, né, eu em Pernambuco, e traçamos aí o Brasil, viemos nos encontrar em São Paulo, mas com trajetórias muito semelhantes, com princípios e valores muito semelhantes. Então, isso que é legal você falar, porque assim, é humanizar a pessoa pública. A pessoa pode ter um cargo de chefia, independente de ser um cargo político ou não, mas por trás tem a mulher, como você falou, né? Pode ter uma ajudante de casa que lave a roupa para ela, mas outras decisões ela vai ter que tomar, coisas que ela mesma vai ter que fazer. E também o objetivo de mostrar que é possível a gente alcançar e realizar os nossos sonhos. Como você falou, vocês vieram de uma realidade humilde, né? Às vezes moravam numa cidade distante de uma capital e agora estão numa região metropolitana, desenvolvendo um cargo importante. Então, mostrar para as mulheres que elas têm que sonhar mesmo e batalhar para realizar os sonhos delas, né? Sim. Você, Vandecleia? Pronto. Eu também eu nasci numa cidade muito pequena, o nome dela é Brejo. Não nasci, eu fui criada ali. Eu nasci em Brasília. Como todo nordestino, mãe saiu em busca de oportunidades e foi até Brasília. Depois eu retorno nesse contexto, mas para dizer onde nasci. Mas eu fui criada numa cidade que não tinha mais do que 4.000 habitantes. O nome da cidade é Brejo dos Santos. Eu sou a primeira filha de 4 irmãos, sou a filha mais velha. Amo ser irmã mais velha, acho que tem aquela questão do cuidado e de estar próximo, e amo isso. Mas o nosso lar, a minha primeira infância, o que eu lembro da minha primeira infância, do 0 a 6 anos, foi de muito conturbado. Então, a gente vivia no Nordeste, nunca passamos necessidades de fome. A gente não tinha isso, porque cidade pequena, todo mundo ajuda todo mundo, mas a gente sofreu com violência doméstica. Pai, ele era alcoólatra, então ele batia em mãe. Eu via muitas vezes mãe passando muita vergonha, porque assim como a cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo ajuda todo mundo sabe da vida de todo mundo também. Então, assim, era um sofrimento para ela. Uma mulher tão forte, ter que se submeter àquilo. E ali, na força dela, ela me teve... Ela, quando decidiu ir para Brasília, foi para que meu pai saísse das más companhias e talvez em uma outra cidade ficasse diferente. Então, ali ela engravidou, eu nasci em Brasília, mas eu não fiquei mais do que 6 meses em Brasília. E ela percebeu que não era o ambiente que fazia com que ele fosse ou tomasse escolhas erradas. Era ele, eram as escolhas que ele mesmo fazia. Então, retornou, porque lá em Brasília sozinha, sem a rede de apoio. E isso é muito importante. Toda mãe, é necessário que a gente tenha uma rede de apoio, que a gente busque, seja na família, seja em amigos, seja em vizinhos, porque sozinha não dá conta, por mais forte que sejamos. E ela retorna para Paraíba e aí nasce o meu segundo irmão, o Tony, lindo, meu irmão nasceu, a gente tem 1 ano e meio de diferença, então crescemos muito unidos porque nos foi imposto isso. Ou nós nos uníamos ou a gente se quebrava, porque quando tinha as brigas, quando tinha os problemas, quem era meu apoio? Era meu irmão. Quem era o apoio do meu irmão? Era eu. Mãe, tadinha, com todo aquele sofrimento, por fim ela falou, eu vou tomar uma atitude. Eu não vou mais ficar dessa forma, ele vai ter que mudar. Infelizmente, a gente hoje atende muitas mulheres e sabemos que esse ciclo da violência ele não se rompe com facilidade. É preciso ter uma ruptura e essa ruptura muitas vezes pode levar até uma tragédia. E foi isso que quase aconteceu na minha casa.
pai, um dia, depois de ter passado por todos os locais possíveis, ele chegou bêbado em casa e mãe estava decidida. Ele vai mudar. Então, ela achou que fazendo um ultimato, ele mudaria. Ela disse, ou você muda, ou você para de beber, ou eu vou embora. O pai ficou muito nervoso, chegou no ápice da violência. Ele, ali, se a gente não tivesse interferido, que eu me lembro que eu ainda, naquele ápice da briga, eu falei, pai, aí acho que foi quando caiu uma ficha nele, ele parou as agressões e ele foi deitar na rede. E eu sempre brinco que quem conhece ou convive com uma pessoa alcoólatra, sabe, depois que ela dorme, o mundo desaba, ninguém consegue acordar. Mas mãe cumpriu a palavra dela. Aquela foi a última noite que eu vi meu pai. Nunca mais eu vi, ele morreu de tanto beber, ele morreu de cirrose. A última lembrança que eu tenho de pai é ele agredindo mãe. E ela veio então para Campinas. A gente chegou aqui em Campinas, eu tinha de 7 para 8, meu irmão de 5 para 6 anos. Imagina, você sair de uma cidade enorme, aliás, de uma cidade bem pequena e chegar numa Campinas enorme. Dentro da rodoviária, tinha mais pessoas do que na minha cidade inteira. Um medo gigantesco. E eu, criança, sentia esse medo. Eu imagino que mãe sentiu. E tinha que passar aquela firmeza para vocês, a Tinha. segurança. Ela sempre foi uma mulher de muitos princípios e valores. Durante todo esse período, até que pai morreu quando eu tinha 18 anos. Eu nunca ouvi mãe falar de pai. Seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, a gente está nessa situação porque seu... Não, ela nunca fez isso. Ela assumiu a responsabilidade de pai e mãe. Por muito tempo eu tive mãe e pai. Ela é quem cuidava da gente sozinha. Mas se lá no Nordeste a gente sofria com violência doméstica, aqui a gente não tinha essa violência doméstica, mas a gente sofreu outro tipo de violência, outro tipo de vulnerabilidade, que era financeira. Aqui eu conheci o que era passar fome, o que é depender de pessoas, o que é ver mãe ter que trabalhar em 3 empregos e deixar a gente sozinho para que a gente pudesse se cuidar, um cuidar do outro. Muitas vezes dormir sem ter o que comer, muitas vezes ver mãe chorando porque sabia que a gente estava com fome. E eu sempre falo isso quando eu vou contar a minha história. Eu e meu irmão, hoje, às vezes eu converso com ele fala, nossa, mas eu não lembro disso. Ou ele fala alguma coisa e fala, eu não lembro. Porque o que marcou a gente foi a presença de mãe. A força dela, os valores que ela colocou ali. Mas eu sei que ela sofria, eu sei que ela passava. Porque a responsabilidade de alimentar causa uma dor, um sofrimento, quando você não consegue fazer isso. A preocupação enorme. A preocupação. E ela tinha, mas ela... Enfim, para não ficar contando essa história, hoje, mãe, ela encontrou uma nova pessoa, então também é isso, de você se dar uma oportunidade, da mulher não achar que ela foi marcada por um relacionamento que não deu certo, que ela não tem o direito de ser feliz. Deus me deu a oportunidade de ter 2 pais, um que me trouxe ao mundo e um que me criou. Então, pai muito amoroso, cuidou da gente. Ela teve 2 filhos com o pai. Quando meu irmão mais novo, então nós somos em 4, quando meu irmão mais novo, acho que tinha quase 10 anos, pai morre. Um homem trabalhador, morreu, saiu do trabalho, entrou no ônibus, teve um infarto fulminante, morreu no ônibus. E lá estava, novamente, uma mulher, agora não mais com 2 filhos, com 4 filhos, tendo que se virar sozinha. E se virou. Hoje, infelizmente, pai não pôde ver eu me formar em Direito, mas eu fui a primeira da minha família toda a ter uma faculdade, mas eu tive o privilégio dele me levar ao altar, onde eu encontrei meu esposo. Mas pai não viu minha irmã casar, não viu meu irmão casar, mãe teve que viver todos esses momentos sozinha, mas criou 4 filhos. Então, hoje, meu irmão mais novo, caçula, é contador, trabalha em uma empresa, é, assim, muito dedicado, uma família linda. Minha irmã é pedagoga, acabou de se formar em pedagogia, vai ser uma professora, aquilo que eu não consegui, ela então conseguirá. Meu irmão, que foi aquele que passou comigo, ele é missionário, ele viaja o mundo pregando o evangelho, e eu estou neste lugar com uma responsabilidade muito grande. E eu não digo neste lugar enquanto secretária, eu falo neste lugar no mundo. Eu estou aqui com o propósito de ajudar mulheres que sofrem violência, que passam por dificuldades, a não passar pelo que mãe passou. Crianças e adolescentes que vêm ao lar destruído, não passar pelo que eu passei. Esse é o meu propósito de vida. Mas eu não conseguiria se eu não tivesse uma mãe
presente no meu lar, que me ensinou princípios, valores, me mostraram quem eu devo ser. Então, o que eu sou hoje, a mãe que eu sou hoje, que eu também sou mãe de um príncipe de 26 anos, casou tem 3 meses, minha nora é uma princesa, eu sou esposa, amo ser esposa. Você perguntou quem é a secretária por trás dos bastidores. Quem é você por trás da vida pública? Eu sou uma mulher comum, que tem que chegar em casa e fazer seus trabalhos de casa. E gosto do que eu faço. Acho que a primeira forma de você servir é estar dentro de casa. Então, eu tenho meu marido para cuidar, tenho meu filho, tenho meu trabalho e tenho a família que dá aquele sustento. Então, eu sou uma mulher comum, assim como muitas mulheres estão vendo esse vídeo, que falam, mas eu tenho que resolver isso. A gente tem que resolver muita coisa. Eu só sempre falo, não precisa ser forte sozinho, porque forte a gente já é. Ninguém vai dizer que mulher não é forte. Mulher é forte, mas não precisa ser forte sozinho. Você pode pedir ajuda, você pode buscar uma rede de apoio. Graças a Deus, a gente está aqui para isso, para fortalecer essas mulheres. Assim como você, com o Materno Amor Eterno, você faz isso. É uma rede de apoio para tantas mulheres que na maternidade estão desencontradas. Nossa, mas quanta mensagem importante numa fala, hein? Não, primeiro essa questão, né, da mulher... porque eu vejo você trabalha até tarde, chega tarde em casa e faz questão ainda lá de preparar a refeição, de fazer a mesa posta já do dia seguinte, né? Para acordar já tá tudo arrumadinho para o meu marido, tô com muito carinho. E eu aprendi com você a fazer sem reclamar, porque às vezes a gente não gosta das atividades domésticas, tem que passar roupa... E fazer sem reclamar. Nossa, que bom que eu tenho saúde, em primeiro lugar, né? E tenho essa oportunidade de estar realizando essa tarefa. Então, eu aprendi com você isso, viu? Eu não reclamo de fazer a tarefa doméstica, mas eu não vou, isso não é reclamação, porque eu prometi que eu não ia reclamar. Eu detesto fazer atividade física, Pri, mas eu estou me condicionando a isso. Então, eu vou obrigada e saio... Obrigada, mas eu vou e Eu acho que você não achou a atividade que você gosta ainda, né? Pode ser. Musculação, gente, não adianta falar que musculação é gostoso, porque não é, mas chega nos 40, a gente tem que fazer, jeito que as coisas começam tudo a cair. Mas tem outras formas de trabalhar com fortalecimento sem ser musculação, por exemplo. Tem que achar uma que você se identifique aí. E o que eu não posso deixar de falar também é como é gostoso ouvir vocês falando pronto. Lembra? As viagens de férias pro Nordeste, me traz muita memória agradável na cabeça. E essa sua história é tão linda, eu acho que você poderia fazer até um livro em homenagem à sua mãe, quem sabe um dia. Sim. Porque não é uma história feliz, totalmente feliz, né? O processo que ela viveu aí não é feliz, mas é uma homenagem muito bonita que eu acho que você poderia fazer para ela um dia. E sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho que toda essa história que você viveu, tudo isso, eu acho, claro, né? Não é à toa que a gente está onde a gente está hoje, a gente carrega toda a nossa história junto com a gente, que te fez hoje estar ajudando tantas outras mulheres, né? E eu aproveitar para perguntar, como que a assistência social pode fortalecer as outras mulheres, as mães? O que vocês acham? Na assistência social, assim como na vida pública, a gente tem as políticas públicas, que é diferente de políticas partidárias. Nós não estamos falando de um partido político, de um político em geral. Nós estamos falando de políticas que permanecem. Porque o político, ele é eleito, passa seu período, entra um outro. A política pública, ela é permanente até que venha uma lei e modifique ela. Então, a gente tem algumas políticas públicas na secretaria, especificamente, que buscam isso, fortalecer a mulher. Eu vou falar de algumas e deixar que a doutora Kleber fale de outras, mas eu cito, por exemplo, os benefícios eventuais. O que são os benefícios eventuais? É um auxílio, por exemplo, auxílio natalidade. A gente está falando com mães. Muita mulher, Pri, não sabe que em Campinas existe um auxílio para toda mulher moradora de Campinas que tenha filho de até 3 meses, ela tem direito a receber um valor, que é em torno de R$ 395, para ajudá-la nesse início de vida. Quem é mãe sabe. Leite é caro, fralda é caro, tudo aquilo que você tem naquele começo, e aí ela consegue, com este benefício, se organizar naquela eventualidade que foi o filho ali, que chegou ainda que seja planejado, os gastos são os mesmos. Esses benefícios também tem o benefício que é o auxílio moradia para a mulher vítima de violência. Esse auxílio é muito importante, porque, infelizmente, muita mulher continua no lar violência, não rompe esse ciclo da violência, porque ela não tem rede de apoio, ela não tem para onde ir. Ela não depende apenas desse homem emocionalmente, ela depende financeiramente. E como eu vou dizer para uma mulher, você não pode ficar sofrendo violência? Tá, mas ela vai para onde? Para onde ela vai? Em Campinas existe o auxílio moradia que dá essa oportunidade dessa mulher recomeçar
a vida dela. E tem um outro auxílio, que é o auxílio transporte, que a mulher, eu não quero mais permanecer nesse lar, porque o lar violento ou não violento, normalmente a pessoa vem tentar a vida aqui na cidade e percebe que aqui não é o lugar dela, toda a sua rede de apoio está em outro lugar e deseja voltar para a sua cidade de origem. Esse auxílio transporte também faz isso. A gente está falando de benefícios que atuam na emergência. Eu estou falando da mulher que está ali sofrendo naquele momento, mas existem outros e outras ações que também agem na emergência, mas a assistência social não é apenas estancar, de apagar o fogo, é de ajudar a pessoa a reconstruir. Aí a gente tem políticas públicas com acompanhamento, com orientações, com encaminhamentos a mercado de trabalho, para que essa pessoa não dependa daquele benefício. Mas se ela depender naquele momento, ela tem que estar pronta para receber. Mas tem outras... Mas explica mais um pouquinho. Explica mais um pouquinho, por exemplo, do auxílio natalidade. Quem tem direito? Qual mulher tem direito? Ela tem que comprovar alguma renda? Qual que é o critério para ela exemplo, tem que comprovar que ela é moradora de Campinas há pelo menos 1 ano. Então, ela tem que ser de Campinas. Ela tem que ter o seu cadastro no cadastro único. Ela tem que ir até um CRAS. É claro, e ela vai passar por uma avaliação de psicólogo e assistente social. Eu brinco e é isso. Se você tem um Camaro amarelo, você não vai atrás do auxílio natalidade. Você vai entender que o auxílio natalidade é para uma pessoa que naquele momento está sofrendo uma situação de vulnerabilidade social. Então, é para aquelas pessoas que não têm condições. Elas vão lá, fazem essa solicitação, 1 mês depois, ela começa a receber. É importante dizer que tem que ser antes da criança completar 3 meses. Completou 3 meses, ela perde esse direito. E o auxílio moradia, já adianta. E da moradia, então, como é que é? Ela recebe um auxílio para ela alugar algum lugar ou tem algum lugar que ela pode ficar morando? Tem 2 formas. A gente tem um abrigo para mulheres vítimas de violência, mas no abrigo é para a mulher que está com medida protetiva. Sabe quando está na iminência, quando a coisa... Você está vendo que a coisa vai dar ruim, então ela precisa ficar no lugar... Ela recebeu alguma ameaça. Pronto, ela precisa ficar no lugar protegido. O auxílio moradia, ele atua antes. É quando a mulher está num lar violento, ela percebe que aquilo está violento e ela precisa sair antes que o pior aconteça. Então, ela recebe em sua conta bancária um auxílio, R$ 954, se eu não estiver enganada. Não, acho que é 995, porque todo ano esse valor aumenta. Ela recebe esse auxílio na conta bancária por 6 meses, podendo ser prorrogáveis por mais 6. O destaque que eu trago para o auxílio moradia não é nem o valor que ela recebe apenas, mas o acompanhamento. Então, durante todo esse período, ela é acompanhada por um assistente social, por um psicólogo, que orienta ela. E ela escolhe a residência que se adeque ao que ela tem de realidade, a esse auxílio que ela recebe, como também o lugar onde ela se sinta mais segura. Então, não é, você vai ter que morar em tal lugar. Não, ela vê o lugar melhor que ela coloca. Entendi. E do auxílio transporte, porque eu também não sabia que existia, confesso. Às vezes a gente vê, infelizmente, pessoas no semáforo pedindo dinheiro, falam, quero voltar para minha cidade, preciso pegar um ônibus. Então, como que funciona isso? É só para mulheres ou você só mencionou mulheres porque nosso público é essencialmente feminino? Eu mencionei mulheres, mas não é para mulheres. É para qualquer pessoa, famílias que desejam voltar à sua cidade de origem ou tenham um vínculo familiar. A minha cidade de origem é São Paulo. Não, mas eu não quero voltar para São Paulo. Eu quero voltar para Brasília porque lá eu tenho uma rede de apoio. Então, a gente chama de recâmbio consciente. Faz o contato com a família, faz o contato com a assistência social e aí essa pessoa, então, recebe esse direito, é uma passagem para que ela possa retornar ao local. Entendi. Mas tem mais, né? Tem mais ações? Tem mais. Olha, não daria tempo falar de tudo que existe no âmbito da Secretaria, porque a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência, ela atua com 4 políticas, né? Tanto assistência social, a pessoa com deficiência, também direitos humanos e segurança alimentar. Então, se a gente pegar só uma vertente para explorar, a gente levaria muito tempo aqui. A secretária trouxe os benefícios eventuais, que foi instituído na gestão do prefeito Dário, na primeira gestão, né? A gestão dos primeiros 4 anos, agora ele está no segundo mandato de mais 4 anos. E, neste período, ele também criou um programa, que é o que eu vou trazer aqui de destaque, porque não dá tempo de falar de tudo, é o programa Renda Campinas. Então, ela é como se fosse um Bolsa Família, só que municipal. Então, as pessoas em situação de vulnerabilidade social que têm o cadastro único atualizado, pode, através dos postos do cadastro único, consultar se tem o perfil para esse benefício. E ele foi criado de uma forma muito organizada, porque ele tem 3 faixas de valores. E também tem 3 grupos
de famílias que pode solicitar. Então, eles priorizou, primeiro, as famílias que têm criança na primeira infância. Como a secretária colocou, a criança de 0 a 6 anos, né? Até 90 dias, ela pode pedir o auxílio natalidade, mas depois disso, o que pode ser feito? Ela pode pedir o Renda Campinas, que aí ela vai receber por até 2 anos um auxílio financeiro todo mês para ajudá-la nas despesas. Então, famílias que têm criança até de 0 a 6 anos de idade podem solicitar o Renda Campinas. Mesmo se ela estiver empregada, estiver com carteira assinada, como que funciona? Tem o critério de renda, como é um benefício de transferência de renda, todo benefício de transferência de renda, assim como o Bolsa Família Federal, ele tem o critério de renda. Tá. Então, são famílias de baixa renda. Tá? Precisa ser... Recebe até tantos salários. Isso, direitos, tá? E também um outro grupo de família que tem pessoa idosa. O que acontece com o idoso, né? Nós identificamos essa realidade em Campinas, porque o idoso, acima de 65 anos, ele pode pedir, por exemplo, a aposentadoria, se tiver tempo de contribuição, ou ele pode pedir o LOAS, que não exige contribuição, mas ele precisa ter acima de 65 anos para receber aquele valor de um salário do governo federal. Existe o idoso que é de 60 a 65. Esse idoso fica sem nenhum tipo de benefício. Cobertura. Sem nenhuma cobertura, né, financeira. Muitas das vezes ele depende do sustento do filho, do sustento de alguém da família. Então, para esse idoso, é também possível solicitar o Renda Campinas. Tá? Então, famílias que têm criança na primeira infância ou pessoa idosa. E a pessoa com deficiência também, porque a pessoa com deficiência, independente da idade, a gente sabe que os desafios, ele tanto faz se é uma pessoa idosa, está na média idade, ou se é criança, é muito, muito mais gasto, né? Ela precisa desse suporte, desse olhar. E muitas vezes a mãe não consegue desenvolver uma atividade profissional, porque a criança tem várias terapias, todo dia da semana a mãe está levando o filho para um atendimento. Sim, exatamente. E outra que eu sei que você vai amar saber, que é para as mulheres chefes de família. Então, aquela mulher que ela tem a responsabilidade do sustento do lar, para essas mulheres, inclusive, o valor é até maior. Ela pode solicitar o Renda Campinas. Então, os valores variam. A parcela mais alta esse mês, acho que deve estar quase R$300, um pouco menos do que isso. Mas esse é um benefício que ele tem duração de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais um, se aquela pessoa continua na situação de vulnerabilidade social. Os programas sociais, a gente sempre fala, o objetivo não é manter a pessoa na dependência, mas sim dar o suporte necessário para que ela alcance também outras saídas, alcance a transformação social, né? Então, ela é para dar um suporte temporário mesmo. Tá. Ela pode ter mais de um auxílio? Ou não? Se, por exemplo, já tem a Renda Campinas, não pode ter um outro auxílio? Pode complementar ou não? Depende da lei que cria o benefício. No caso do Renda, a gente não impediu que ela tivesse outros benefícios. Então, por exemplo, ela pode ter o Bolsa Família Federal e o Renda Campinas. Entendi. Ela pode ter, né, algum outro benefício do governo do estado e o Renda Campinas. A gente entende que a soma dessas rendas, ainda assim, às vezes é insuficiente para a realidade, para a necessidade daquela família. Mas é o que vocês falaram, um suporte emergencial, né? Sim. Temporário. Acho até interessante não ser permanente, como você falou, para a pessoa não ficar dependendo daquilo, mas um estímulo também temporário, né? E você falou a sigla LOAS, eu sei que tem outras siglas aí também, CRAS. Se vocês puderem explicar, porque às vezes a pessoa como eu não tem um entendimento do que quer dizer cada um e o que cada um oferece para a comunidade. Se vocês podem explicar, fazendo favor. Eu vou falar do LOA, mas tem muitas outras siglas que a secretária pode falar também. No caso do LOA, a gente tem, no âmbito do governo federal, eu falei, LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social, mas no caso do idoso, que recebe o benefício do governo federal, esse benefício é chamado de BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então, às vezes, a pessoa vai atender um idoso e pergunta, o senhor recebe BPC ou não recebe BPC? Às vezes, o idoso nem sabe o que é BPC, né? É um benefício do governo federal. Então, ele é para quem já tem o idoso acima de 65 anos. Mas a assistência social, ela é um lugar onde parece que acumula todas as siglas, né? Então, tem muitas outras aí, se você quiser explicar também. Eu falo um pouco. Eu estava abrindo enquanto a doutora falava para confirmar os valores e passar certinho. Então, o auxílio moradia, o valor este ano é de R$ 994 e o auxílio natalidade R$ 411.
E falar em siglas, o nosso prefeito da área, ele sempre fala, a gente tem que falar a linguagem do povo. Nem todo mundo entende o que é CAD único, o que é CRAS, o que é CREAS. E a gente tem se policiado, porque o direito traz muito essa questão de abreviar, de tentar falar de uma outra forma. Então, a gente tem buscado falar mais claramente. A assistência social, ela tem alguns serviços que em qualquer lugar do Brasil, então em qualquer lugar do Brasil que nós vamos, a gente vai ter um CRAS. Em qualquer lugar do Brasil que a gente for, a gente vai ter um CREAS. Em qualquer lugar do Brasil que formos, teremos unidades de acolhimento. Então, o que é? O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. Ele atende quando a violência ainda não está instituída, mas tem algum tipo de violação ou esteja na iminência de ter uma violação. É ali que a gente tem o acompanhamento da família, pelo assistente social, pelo psicólogo, encaminhamentos para programas de transferência de renda, benefícios, e também faz uma interface com a educação, com a saúde, enfim. É ali que está no núcleo da comunidade. Aí a gente tem os CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. No CREAS, diferente do CRAS, que é porta aberta assim, eu acordei hoje, falei, eu preciso tirar uma dúvida, eu vou no CRAS. O CREAS, as pessoas são encaminhadas, ou seja, quando aconteceu alguma violação de direito, seja de criança, adolescente, idoso, mulher, família, ele é encaminhado até o CREAS para que possa receber um acompanhamento especializado, porque ali a gente já teve algum tipo de violação de direito. Uhum. E aí tem os outros serviços que estão, a gente fala de alta complexidade, que são as unidades de acolhimento. Eu falo que quando tudo deu errado, quando a família se desestruturou, o apoio público não foi suficiente, essa família teve uma ruptura, aí a gente tem as unidades de acolhimento, que tem acolhimento para criança e adolescente, acolhimento para pessoas adultas que tenham algum tipo de deficiência, acolhimento para pessoas em situação de rua, acolhimento para mulheres gestantes, para mulheres que estão em situação de rua, acolhimento para mulheres vítimas de violência. Então, a gente tem essas unidades de acolhimento, que é quando o poder familiar foi destituído, aquela mãe, aquele pai, aquela pessoa, tem acolhimento também de pessoa idosa, não pode cuidar ou não pode retornar à sua casa, então ela fica numa unidade de acolhimento. Então, são muitas siglas, mas todas com o mesmo foco, que é a garantia de direitos. Uhum. Nossa, que pena que muita gente não sabe disso, mas por outro lado também que bom que nós estamos podendo disseminar um pouquinho, né, a informação. Por isso, gente, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, para todo mundo ficar sabendo. Eu sei que tem várias outras ações também, como o Varal Solidário, que eu acompanho até mesmo pelas redes sociais de vocês. Se as pessoas quiserem saber mais sobre cada uma dessas ações do governo ou conhecer as demais, como que elas fazem? Tem que ir na prefeitura, tem que agendar um horário, como funciona? Primeiro, a gente está na era digital. O site da prefeitura tem várias explicações, tem todo o contexto. Então, entra na prefeitura, campinas.sp.gov.br. Ela pode ir na aba lá do nossa Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Ela quer algo mais humanizado, quer entender melhor. Ela pode entrar nas nossas redes sociais. Então, tem o meu @ Vandecleia, tem o @ Dário Sade, que também aproveitar para falar o @, pode aproveitar. O meu @ é Vandecleia, com Y, sem R. Tem o @ do prefeito também, que também traz todos os serviços. Aí a pessoa fala, não quero nem acessar a internet. A doutora Cléber pode falar o @ dela também. Não quero ficar falando com o computador, não quero ficar falando em rede social. O nosso gabinete está sempre de portas abertas. Então, a gente tem o telefone lá, pode entrar em contato, manda uma mensagem, a gente está sempre pronto para ouvir. Porque, Pri, eu comecei falando para você que pessoas passam, que o que permanece é a política pública. E a política pública de verdade é aquela que atende à necessidade da população. E como eu vou saber a necessidade da população se eu não ouvir? Por isso que a gente está sempre de portas abertas para ouvir, para encaminhar, para buscar saídas juntas. Então, quiser falar, no meu Instagram tem meu WhatsApp, pode mandar mensagem, o direct. Isso também. É verdade mesmo, viu, gente? Não é só blá, 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 não. Porque eu mesmo já marquei horário, já fui lá conversar. E eu vejo também vocês sempre postando, vocês atendendo a população. Isso é muito importante. Eu acho que essa acessibilidade que vocês oferecem, né? Não tá assim, eu tô nesse status, vocês estão lá embaixo. Não, muito pelo contrário. Eu vejo que vocês são muito acessíveis. Qual que é o seu Instagram, pessoal, Clébia? O meu Instagram é Clébia Alves 10. Então, quem quiser também depois manter contato, mandar a sua dúvida, coisas que a gente não conseguiu falar aqui, a gente marca um horário, a gente atende, a gente está sempre à disposição para orientar e atender melhor a população. Gente, que bom saber, né, que tem todos esses benefícios para vocês irem atrás mesmo, acessarem os direitos de vocês.
Eu queria deixar um parênteses aqui, né? O videocast Mães das Comunidades não está defendendo nenhum partido político específico, não está dizendo que o prefeito atual é melhor que o anterior ou o contrário, nada disso. Mas nós estamos aqui trazendo informações para vocês. Como eu disse, conteúdo de valor para a comunidade toda se fortalecer, a mãe se fortalecer em primeiro lugar e acabar fortalecendo todos ao seu redor. Vou aproveitar para agradecer novamente os nossos patrocinadores, que é a Primos Gráfica e Propaganda, Mafras Eventos, Fios de Minas, Cambuí, Campinas, Frutos do Pomar e, tá faltando um aqui, Magnólia Doces. Muito obrigada ao apoio de vocês. E eu queria contar para vocês que o Materno Amor Eterno está passando por uma transição. Nós estamos com um logo novo, inclusive aqui também na minha camiseta, e a nossa comunidade está trocando o nome, vai se chamar Comunidade Mãe, que na verdade é um acróstico, né? Com as letras iniciais de cada palavra aí, materno, amor, eterno. Peguei o M, o A e o E e virou mãe, que é muito mais fácil de memorizar, muito mais simples, porque eu percebi que muitas vezes as pessoas iam mencionar a comunidade e ficavam um pouco confusas com o nome. Então agora tá facinho para todo mundo guardar aí, Comunidade Mãe. E nós estamos com uma plataforma, mais uma novidade para 2026, que já iniciou aí, cheio de notícia boa. Já tivemos o primeiro encontro presencial das mamães e agora temos uma comunidade. É um espaço onde nós reuniremos todas as informações que até então eram disponibilizadas em diferentes redes sociais, Instagram, YouTube, grupo do WhatsApp, Facebook. Na plataforma você vai encontrar facilmente tudo lá, tudo juntinho. Teremos um espaço para as empreendedoras divulgarem os seus produtos e serviços com as suas vitrines virtuais. Teremos o guia regional com a divulgação dos estabelecimentos, aquilo que eu falei para vocês, onde ir, onde ficar, onde comer, o que fazer com os filhos, tudo lá na sua página. Página dos eventos também, divulgação dos nossos próximos encontros, por exemplo. E esse ano nós teremos até uma viagem para as famílias, gente. Vai ser muito legal. Eu estou super ansiosa para chegar esse dia, porque nós vamos fazer um cruzeiro marítimo da comunidade mãe. Olha só que delícia. Bacana. Então, vocês podem encontrar informações também lá na nossa plataforma. E nós teremos a comunidade, onde as mães vão poder interagir. Sabe aquelas conversas do grupo do WhatsApp? Quem tem indicação de faxineira, quem tem indicação de dentista... Tudo isso a gente pode fazer pela comunidade agora. Então, participem. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui. Eu queria falar para vocês onde vocês encontram o e-book, né? Eu mencionei para vocês esse livro aqui que eu escrevi o ano passado, quando o Materno Amor Eterno, agora o Mãe, comemorou 10 anos de existência. O Mães das Comunidades, entre fraldas, tarefas e negócios. Ele está disponível para vocês adquirirem no site KiwiFi. Tá? Um preço super acessível. E aqui tem várias dicas para as mães, principalmente de como aproveitarem os grupos nas quais elas participam, sejam grupos físicos ou virtuais. Também para quem quer criar o seu próprio grupo. Então, tem várias diquinhas aqui bem bacanas. Aliás, já falei sobre ele no videocast junto com a Clébia. Pode ler. O Pode Ler está disponível, né? Você quer falar como o pessoal faz para acessar? Esses e os demais episódios que você gravou, que tem vários lá, né? Sim, eu amei receber você lá, Priscila. O Pode Ler que está disponível no YouTube, no meu canal Clébia Alves. E a Priscila foi lá contar como que ela começou essa comunidade, né? A gente montou um grupo de mães, eu ficava atenta a tudo que existia de atividade para as mães com filhos, e aí a gente foi crescendo, o grupo crescendo, e já tem 10 anos, e esse grupo tá enorme, agora tem podcast, né, tem e-book, e agora tem até cruzeiro, eu tô querendo ser mãe já para entrar nesse cruzeiro. Mas não precisa ser mãe não, vai ser um grupo que a gente vai levar de pessoas que querem viver boas experiências. Nossa, parabéns, Pri. Esse ano vai ter muita coisa legal. A participação nossa em eventos de grande porte também, nós somos em Campinas, nós fora de Campinas. Então, é só acompanhar as notícias aí para vocês ficarem por dentro de tudo. Meninas, quero agradecer o tempo precioso de vocês, que vocês destinaram um pouquinho aqui, mais uma vez, fazer meus elogios a vocês, tanto quanto pessoas, quanto profissionais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que as informações vão contribuir muito para a vida das pessoas aqui. Estou à disposição, sempre que quiserem vir, tá bom? Obrigada, Muito Pri, obrigada. muito obrigada. Querem deixar alguma mensagem final? Fiquem à vontade.
Eu primeiro agradecer a você pela oportunidade de a gente estar falando com o seu público, de levar a informação. Informação é algo que ninguém tira de nós, não importa o tempo. E deixar um recado para essa mãe que está passando por dificuldade, passando por desafio. Nós não somos o momento em que a gente está passando. Sempre existe uma saída e tudo aquilo que a gente passa prepara para o que a gente vai passar. Você não precisa ser forte sozinha. Você tem uma rede de apoio. Não tenho ninguém. Tem sim. Tem a Priscila aqui, tem nós que estamos aqui. Nós queremos e podemos ajudar. Assim como um dia você vai ajudar outra mulher. É isso. Agradecer a você pelo convite, Priscila, parabenizar por essa iniciativa, pela disposição, pela coragem. Eu sei que você é uma pessoa, assim, muito alto astral, uma pessoa muito dedicada, de forma voluntária, se dedica ao cuidado dessas mães. Então, eu admiro muito o seu trabalho e agradeço a oportunidade de estar aqui com a secretária Wandecleia e dizer que nós estamos sempre à disposição para ajudar essas mães, essas pessoas que estão te assistindo, né? E você compartilhe esse vídeo com outras mães, porque você já pode começar ajudando outras mulheres através do compartilhamento das informações que nós trouxemos aqui no Materno Amor Eterno, que agora é a comunidade mãe. Gostei muito do nome. É isso aí. Vamos falar então juntas uma frase que é assim, quando uma mãe se fortalece, toda a comunidade se ilumina? Pode Vamos ser. lá. Quando uma mãe se fortalece, toda a comunidade se ilumina. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A magia da